Bom dia, sejam bem-vindos ao Sempre Gratidão. Eli, querida, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, Eda querida, que já está aí a posto, sempre nos acompanhando. E você que está entrando agora, Deus abençoe o seu dia. Vamos buscar ao Senhor sendo grata, apresentando nossa oferta de gratidão. Bom estarmos aqui nesta manhã, né? Hoje é dia 5 de setembro, nós estamos agradecendo a Ele. Estamos no mês 9 desse ano de 2021 e a gente está nessa prática, nesse propósito desde o mês de janeiro e vamos dar sequência em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Paulo fala tanto nas cartas, né? Em tudo dai graça, sejais agradecidos, agradeçam a Deus com orações com súplicas e com gratidão no vosso coração. Então nós queremos hoje agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque Ele é bom, porque Ele está conosco. Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias, estarei, e Ele está conosco. E porque nós sabemos que tudo que vamos viver no mês de setembro ele já preparou. Então, nós estamos convidando você para estar nesse propósito, agradecendo o que você vai viver todo esse mês de setembro. O que será que vai acontecer a cada dia, tanto na sua vida aí, na sua vida pessoal, quanto nas circunstâncias que nós estamos vivendo, a nível de país, a nível de mundo, o que vai acontecer? O Senhor está conosco. Ele está e estará cada dia desse mês. E outra Amém. questão que eu quero lembrar, né, Eli, é sobre, junto com esse propósito de agradecermos antes, nós estamos aqui nos desafiando a não murmurar, não reclamar, não julgar. Trocar tudo isso por agradecer. Então, é Amém. nessa visão que nós estamos e que nós convidamos você. Sejam todos bem-vindos. Eu quero ler um salmo para a gente iniciar, que é o Salmo 16. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do Amém. meu cálice, és tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija, até mesmo meu corpo habitará seguro. Amém. Esse é um salmo para esse tempo, que a gente precisa decorar, né? E eu convido, incentivo você a declarar esse salmo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Ele é a nossa herança, ele tem nos colocado em segurança. E eu quero justamente cantar uma música que é esse salmo 16. E eu convido você a estar já agradecendo, a estar declarando esse salmo enquanto eu vou aqui cantando. Deixa eu só escrever aqui para você, é o salmo 16. Te cantarei, tu és o meu Senhor. A ti cantarei, tu és meu único bem. A ti cantarei, tu és o meu Senhor. A ti cantarei, tu és meu único bem. Garante o meu destino, não me abalarei, sei que ao meu lado direito estás. Bendigo o Senhor, eu posso descansar,
Amém, gente. Então, iniciamos com essa palavra, né? Que o Senhor garante o nosso destino, o nosso futuro. E agora ele vai estar compartilhando uma meditação sobre esse assunto de hoje, que é oportunidades, trabalho, projeto, criatividades, tudo isso que diz respeito, né, a essa capacidade que Deus colocou em nós, a criatividade, o poder de fazer, de transformar, de construir. Sejam bem-vindos quem entrou agora. Então, nós vamos orar, e aí eu já deixo você trazendo para nós essa palavra do céu. A gente tem uma palavra do céu hoje, hein? Para mim e para você. Então, Lu, antes de você orar, para depois a gente não perder a unção, eu quero deixar o bom dia para a pastora Sônia, que está aqui conosco, pastora Maria Ivoneide, Tamires, bom dia, sejam bem-vindos. Deus tem bênçãos para a nossa vida no dia de hoje. amém, amém. É muito bom, gente, ter vocês aqui. E então vamos orar e vamos abrir os nossos ouvidos, né? Estar atentos, colocar o nosso coração para recebermos essa palavra. Pai querido, muito obrigada por esta manhã. Como é bom, Senhor, nós acordarmos e saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor preparou esse dia para vivermos. E é isso que nós queremos, viver o dia que o Senhor preparou, viver o mês que o Senhor preparou para vivermos. Muito obrigado por essa dádiva, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor garante o nosso futuro, o nosso destino está nas tuas mãos e nós nos alegramos nisso porque sabemos que estamos seguros em ti. Nesse momento nós vamos estar meditando na tua palavra. Eu peço a ti, Espírito Santo, que venha falar pela boca da Eli, ela que tem se colocado como esse instrumento para nos ajudar, para nos auxiliar a caminharmos nessa palavra de gratidão, de nos alegrarmos em Ti. Muito obrigada, Senhor, que o nosso coração nesta hora nos ajuda para que ele seja uma terra fértil, que ele seja revolvido pela Tua ação, pelo Teu agir e nós possamos, de fato, receber essa semente que é a Tua palavra. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou convidar você a colocar a mão na sua cabeça e clamar a Deus assim: venha sobre nós, espírito de sabedoria e entendimento. Vamos lá? Venha sobre nós, espírito de sabedoria e entendimento. Vamos abrir o nosso coração, vamos abrir o nosso entendimento para acolher. Sejamos terra fértil, acolhendo a semente que o Senhor semeia na nossa vida nesta manhã. Nós estamos aqui trazendo a nossa oferta de gratidão pelo que Ele fará no mês de setembro, na nossa área de trabalho, de oportunidades que Ele coloca no nosso caminho e de capacidade criativa que Ele já nos colocou, que Ele já depositou em nós, que Ele já nos contemplou, mas nós precisamos acessar todas essas bênçãos, a bênção do trabalho, da capacidade criativa e ver, além das circunstâncias, as oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente, para nós não perdermos o time, não perdermos a oportunidade, porque as oportunidades passam. Ou você aproveita, ou Deus coloca na vida de outra pessoa, mas o propósito dele será cumprido. Eu convido você a aprender um pouco comigo e com Isaac. O Senhor me trouxe esse aprendizado, essa palavra sobre Isaac, e eu quero transbordar sobre a sua vida. Vamos aprender com Isaac, vamos abrir a nossa Bíblia primeiro, lá no livro de Deuteronômio. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Vamos meditar um pouquinho sobre essa capacidade criativa que Deus coloca em nós. Ele coloca em nós, para nós desenvolvermos trabalho, trazer o sustento com o trabalho das nossas mãos, trazer a nossa colheita. Aqui no Velho Testamento, o povo semeava, plantava, regava,
e trazia a sua colheita, trazia o seu alimento, trazia o sustento para a sua casa. Como vem o sustento para a sua casa hoje? É essa a nossa semeadura. É o seu trabalho? É essa a nossa semeadura. E o Senhor tem promessa de que nós vamos colher. Então, vamos meditar um pouquinho aqui no livro de Deuteronômio, no versículo 17 e 18. Vou ler primeiro o 18, diz assim: mas lembre-se do Senhor, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Deus nos dá a capacidade de produzir riquezas, trazer sustento para a nossa casa. Trabalho das nossas mãos, o fruto do nosso trabalho não será desperdiçado, mas o Senhor coloca essa colheita na nossa mão, nos dá a capacidade de produzir riquezas, produzir sustento para todas as nossas necessidades. Mas no versículo 17 tem um pressuposto que nós precisamos prestar muita atenção. No versículo 17, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Não é para a gente achar que eu sou bom, que eu trabalho, que eu me esforço, que eu me levanto todos os dias, que eu conquisto, que eu sou empreendedor, que eu sou muito bom nisso, porque é Deus que nos deu essa capacidade. Então, vamos consagrar ao Senhor. É o que nós estamos fazendo neste dia. Nós estamos agradecendo ao Senhor, porque Ele nos dá essa capacidade. É Ele que nos dá a força para as nossas mãos ajuntarem toda a riqueza. Eu convido você também a pensar no versículo 6 a 9, que também é uma atitude que nós precisamos ter, um posicionamento que nós precisamos ter. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Deus falando ao povo de Israel e nesta manhã falando comigo e falando com você. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riquezas e tanques de água, de fontes que formam nos vales e nas colinas, que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, de azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Deus criou todas essas riquezas em cima da terra e embaixo da terra. Águas que jorram, regando toda a semente, regando toda a terra e fazendo produzir e trazendo a colheita. Hoje o Senhor fala para mim e para você que Ele coloca oportunidades e nos dá capacidade criativa. E nós precisamos temer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, conforme os seus princípios, conforme a sua vontade, e nós vamos desfrutar dessa riqueza que tem sobre a terra e tem debaixo da terra, de onde vocês vão extrair cobres das colinas. As riquezas que estão embaixo da terra também são do Senhor, e Ele nos dá acesso, Ele nos dá acesso. Hoje nós vivemos um tempo de muita preocupação com a moeda de troca, com o dinheiro. Nós trocamos o nosso trabalho
por dinheiro. Então, o dinheiro, o trabalho é a nossa semeadura. E o dinheiro que nós recebemos, o salário, a bonificação, a gratificação que nós recebemos é a nossa colheita. Deus está nos dias de hoje ainda abençoando e nos dando acesso a essas riquezas em cima da terra e embaixo da terra. Mas nós vivemos preocupados com o resultado da nossa força, do nosso trabalho. E aí a gente corre atrás uma vida inteira, correndo atrás de uma aposentadoria, correndo atrás de um sustento para o tempo da nossa velhice, para o tempo do descanso que nós entraremos, quando o nosso corpo já não tem mais vigor para ir semear, nós queremos garantir que nós teremos essa forma de sobreviver, mas hoje o Senhor está nos lembrando que é Ele quem detém toda essa riqueza, e Ele nos dá a capacidade de usufruir de toda essa riqueza. E nós precisamos só tomar a nossa posição. Tudo isso é do Senhor, não é nosso. Nós vamos acessar seguindo os princípios do Senhor, seguindo a vontade de Deus, e Ele nos dá a direção. No capítulo 28 ainda, de Deuteronômio, eu convido você a abrir Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 12, quando o Senhor está falando ao povo de Israel as bênçãos que virão se nós seguirmos os princípios do reino de Deus, e também as maldições que nós iremos atrair se nós não seguirmos esses princípios. E aqui no versículo 12, o Senhor está dizendo que o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no seu devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Se naquele tempo o Senhor enviava chuva para abençoar o trabalho de semeadura, de arar a terra, de cuidar da plantação até que viesse a colheita, hoje o Senhor Deus está aqui me lembrando e lembrando você que Ele vai abrir o depósito do seu tesouro e vai enviar as oportunidades para você e para mim, para que haja bênção no trabalho das nossas mãos, para que o trabalho das nossas mãos produza, para que o trabalho das nossas mãos seja abençoado. Eu quero lembrar com você uma promessa muito séria que tem aqui na aliança de Deus com os seus filhos amados, que diz assim, Davi dizendo, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, nem o justo, nem a sua descendência passar necessidade. Então, a promessa do Senhor é que se nós andarmos nos seus princípios, não vai faltar alimento na nossa casa. Não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena que supra as nossas necessidades. Receba isso nesta manhã, quando nós andamos nos princípios do reino de Deus, quando nós estamos aqui alinhados com o que o Senhor está pedindo, andando nos seus mandamentos, respeitando as suas leis, andando na sua vontade, não haverá falta nem de trabalho, nem de oportunidades, nem de colheita, nem de suprimento, mas haverá bênção de todo o trabalho das nossas mãos. O trabalho das nossas mãos será abençoado e trará suprimento para todas as nossas necessidades. Muitas vezes, o Senhor precisa, para trazer para a nossa casa, usar a bênção que Ele está enviando a outras pessoas. E aí chega até a nossa casa
uma oferta de alimentos, uma oferta de vestimenta, uma oferta de formas de suprir a nossa necessidade, porque nós não estamos andando segundo os princípios do reino de Deus, e Deus usa aquele nosso irmão, aquele nosso conhecido, e muitas vezes aquele que a gente nem conhece, mas que está andando nos princípios do reino de Deus, que está andando conforme a vontade de Deus, e tem suprimento nos seus celeiros com fartura, e Deus usa aquele fiel para abençoar a nossa casa quando nós estamos sendo infiéis, por amor, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. Vamos pensar nisso. Vamos dar graças a Deus pela vida desse fiel que Deus colocou no nosso caminho e que supriu a nossa necessidade no dia da nossa angústia, no dia da nossa incapacidade. E aí se cumpre, nunca vi o justo mendigar o pão, pedir suprimento para suas necessidades, porque o Senhor movimenta no meio da família da fé, no meio dos filhos dele, ele movimenta no meio dos seus filhos esse ato generoso, esse desejo de transbordar o que tem recebido com fartura. Mas o nosso desafio no dia de hoje é que nós sejamos esses mantenedores da obra de Deus nesse tempo da igreja na terra. Sejamos você, esses fiéis a receber com fartura e poder transbordar e ofertar ao nosso próximo para atender o próximo no dia da sua necessidade. É Deus que nos concede isso. E aqui no versículo 12, ainda continua: vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Ah, meu Deus do céu! Como está a nossa vida no dia de hoje? Como está a sua vida no dia de hoje? Para quem Deus está falando nessa manhã? Você não precisará tomar emprestado, mas você vai ser mantenedor, você vai emprestar a muito. Aqui, quando Deus fala a muitas nações, está se referindo à família. Você vai contribuir, você vai ofertar a muitas famílias. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de trabalho, de termos colheita para o trabalho das nossas mãos. Vamos agradecer a Ele nesse dia e vamos agradecer porque Ele nos concede capacidade criativa, Ele nos concede força para nós adquirirmos riqueza, para nós trazermos o suprimento para as nossas o suprimento para as nossas necessidades, para a nossa família. Veja bem que Deus nos supre de duas formas. Ele nos dá capacidade criativa e ainda quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel e Ele ainda traz, através de outros fiéis, Ele traz suprimento para minha casa e para a sua. Mas vamos aceitar esse desafio do Senhor nessa manhã? Seja eu, seja você, esse mantenedor, esse supridor, esse abençoador, esse que transborda. Você pode estar pensando assim, mas eu não tenho nada para ofertar para ninguém. Meu Deus do céu, abre o seu armário, abre a sua geladeira, abre o seu guarda-roupa, abre a sua sapateira, abre e você vai ver quanta coisa você tem ali que você não usa, você não dá, você não compartilha, você não abençoa. Está ali ajuntando para quê? Para ficar velho, para mofar e para jogar fora. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? É promessa de Deus. Nos acontece naturalmente. Nos acontece naturalmente o dom, a capacidade de produzir riquezas, porque Ele
concede, ele já, quando você nasceu, ele já colocou dentro de nós essa capacidade, mas nós precisamos ter atitudes de acessar, de estar nos caminhos do Senhor e agindo de acordo com a sua vontade. Muito apaixonante isso, a gente se deter para pensar nesse tempo que nós vivemos de tanta escassez, de tanta dificuldade, de tanto desemprego, de tanta falta. É muito interessante nós nos debruçarmos sobre essa área e agradecermos a Deus, porque você está aí debaixo de um teto, você está aí com a sua roupinha bem agasalhada, você não está andando descalço, de pés no chão. Você tem suprimento. Vamos agradecer pelo pouquinho que nós temos. Se você acha que você tem pouquinho, seja grato. Seja grato no dia de hoje. Seja grato pelo seu trabalho. Se é subemprego, na sua opinião, agradeça, porque você tem essa oportunidade nas suas mãos. Se você acha que você está sendo mal remunerado, agradeça pelo pouco que está caindo nas suas mãos, porque se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos acrescentar sobre o muito. Seja ofertante, seja dizimista, seja fiel ao que está aqui na palavra de Deus, e o Senhor vai te acrescentar sobre muito. Modelo de Jesus, ele pegou 5 pães, 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos cabem na palma da mão. Ele ofertou, ele consagrou, ele agradeceu a Deus. Enquanto ele distribuía 5 pães e 2 peixinhos, ele podia ter comido, se alimentado. Como em outra situação, nós vimos lá a viúva ofertando para o profeta o único bocado que ele tinha de farinha e de azeite. E nas mãos do profeta multiplicou e supriu a necessidade daquele povo, daquela região, naquela época de escassez e de fome. Jesus, naquele momento de escassez e de fome, quando 5.000 pessoas estavam ali na frente dele, ele não usou para si, ele agradeceu e transbordou, e ele foi ofertando, e conforme ele distribuía, foi multiplicando. E ainda recolheram 12 cestos. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos aprender um pouquinho com Isaac? Vamos aprender um pouquinho com Isaac, que fala muito do nosso tempo também, e mostra que Isaac prosperou num tempo de escassez, num tempo de perseguição, num tempo de paralisação. Desculpe, não é esse tempo que nós estamos vivendo? De escassez, de paralisação. Nós estamos vivendo esse tempo e Deus tem uma palavra para você e para mim aqui na vida de Isaac, no livro de Gênesis, no capítulo 26. No capítulo 26, Isaac vivia neste tempo e diz a palavra de Deus, houve fome naquela terra. Será que há fome na nossa terra? A fome na nossa terra, se você olha ao seu redor, você vê muitas pessoas pedindo, mendigando o pão, pedindo, passando necessidade. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então, não é novidade nós vivemos um tempo de fome, de escassez. Desde Abraão isso acontece. Mas o importante é nós sabermos como nós vamos lidar com essa situação de fome e de escassez. Como Abraão lidou com essa situação, como Isaac lidou com essa situação. E aqui vem a nossa lição. Houve fome naquela terra, tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Ele foi para outro lugar. Você pode estar num tempo de transição, num tempo de passagem, você está mudando de emprego, você está mudando de situação.
Você está mudando talvez, de cidade, nós vamos em busca de outro lugar que tem outras oportunidades, que tem mais oportunidades. A gente vê eu nasci em Sorocaba, eu sou daqui de Sorocaba, e a gente vê quanta gente vem de fora para Sorocaba em busca de grandes oportunidades, em busca de oportunidades de trabalho. E aí a gente cruza com essas pessoas que vieram de fora, começando a sua carreira em subempregos, em empregos mal remunerados, vieram com sonhos, vieram com grande esperança, e hoje estão ali nos pequenos começos, e talvez estejam desanimados e pensando, nossa, eu vim para cá, cadê a oportunidade que se falava? Cadê a fartura que se falava? Anda nos caminhos do Senhor e você vai ver as oportunidades onde elas estão, e você vai prosperar, porque essa é a vontade do Senhor. Por isso ele nos deu capacidade de adquirir riquezas, porque ele deseja ver filhos prósperos, transbordando beneficência, transbordando bênçãos. E o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Ele desceu para Gerar, lá ele estava no meio dos filisteus, povo estranho, rei estranho, mas o Senhor falou, é tudo estranho aí? Mas fica aí, porque eu vou te abençoar nesse lugar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Senhor está conosco. Quando nós temos uma aliança com Ele, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Onde você estiver, é no subemprego, é na região da escassez, é no tempo do desemprego, da dificuldade, onde não se emprega ninguém, onde tem muita empresa fechando, é nesse tempo que o Senhor está dizendo, eu estarei com vocês. Vamos dar graças, porque o Senhor está conosco e a crise não nos alcança em nome de Jesus. Nós vivemos no meio dela, mas nós não somos ela. Nós vivemos no meio dela, mas nós não vivemos as consequências dela, porque nós estamos debaixo das leis do nosso Criador. É esse que diz, eu estou com você, eu vou estar com você. E no versículo 2, o Senhor diz para ele permanecer. Muitas vezes e Isaac obedeceu, muitas vezes nós ficamos pulando de um canto para o outro, com ingratidão, com murmuração. Ai, mas esse chefe, esse colega de trabalho, essa empresa, isso aqui é muito longe, isso aqui não está me dando tudo que prometeu, tá. E cadê a gratidão? Cadê a gratidão? Vamos agradecer, que o Senhor está conosco e a graça dele nos basta. Sabe quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta? Ele diz para você nessa manhã, está dizendo para você aí que talvez está murmurando, reclamando da situação que está vivendo, sabe que o Senhor está dizendo, a minha graça te basta? Eu sou tudo. A minha graça sobre você supre tudo e mais um pouco. Supre tudo e muito mais. Muito mais que você pode transbordar abençoando outras pessoas. É isso que Deus diz quando ele diz, a minha graça te basta. Você está no lugar ruim, se o Senhor disser para você, muda, vai. Se ele disser, permaneça. Intimidade com Deus, ouça a direção de Deus, para você não ficar se perdendo por aí. Isaac obedeceu. E Isaac usou a sua capacidade criativa. Ali no meio daquela terra, ele não encontrou, versículo 14, vamos lá, ele não encontrou um povo amistoso, ele não encontrou um chefe amoroso, ele não encontrou colegas de trabalho legais, amorosos, ele não encontrou amigos, não, a escassez ficou pior um pouquinho. Se a terra era seca, se a terra não produzia, ele encontrou ainda pessoas que tornavam a vida dele um pouco pior. Mas o Senhor estava com ele.
Diz aqui no versículo 12, Isaac formou lavoura naquela terra, e do mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou naquela terra, onde havia fome, onde ele tinha se estabelecido, onde o Senhor mandou ele ficar, na terra da fome, o Senhor fez ele florescer, fez ele ter lavoura, fez ele colher. No lugar onde você está, se Deus mandou você ficar aí, Ele vai fazer você se sobressair, você prosperar, você florescer. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. E então chamou a atenção de quem estava do lado dele, que tornou a vida dele um pouco mais difícil. Versículo 16, então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, porque você já é poderoso demais. Sabe aqueles colegas de trabalho que ficam olhando para você e falando assim, você está se achando, você está querendo muito, você chegou agora e já quer sentar na janelinha, e já quer cargo de chefia, e já quer melhorar, e já está recebendo melhoras, já está recebendo promoção, sai do nosso meio, a gente não fala mais com você, você não faz parte mais do nosso grupo. Por qual situação você está passando? Quero contar para você que quando eu estava estudando, no terceiro ano, eu mudei a faculdade, eu estudava em Piracicaba, e eu mudei a faculdade para São Paulo, porque eu queria já me lançar no mercado de trabalho, eu já queria estar trabalhando na minha área, e em São Paulo eu achei que teria muitas oportunidades. E eu cheguei a fazer contato com quem nunca tinha saído de Sorocaba, estava estudando em Piracicaba, fora de Sorocaba, mas, sabe, uma cidade grande, tudo aquilo me assustava muito. Cheguei para a diretora de estágio e contei para ela a minha história. Eu venho de Sorocaba, eu quero me lançar no mercado de trabalho, eu desejo já estar assim, sobrevivendo através de um estágio, pagando a minha faculdade com estágio, tal. Contei a minha vontade, eu não sei por onde começar, mas eu quero vencer, eu quero realizar. Ela olhou para mim e falou assim, você está vindo do interior e já acha que vai fazer tudo isso aqui? Tem muita gente antes de você aqui tentando e não consegue, viu? Vá devagar. Ai, que balde de água fria. Voltei para Sorocaba falando, nossa, que ajuda negativa que eu encontrei. Mas a terra da promessa não estava em São Paulo. A terra da promessa para a minha vida estava em Sorocaba. Eu voltei e continuei mandando currículos, continuei me insistindo, continuei me aplicando, tanto em São Paulo quanto em Sorocaba, continuei batendo nas portas, continuei buscando estágio, lugares que não tinham ainda cargo de estagiárias, eu fui batendo nas portas, e o Senhor abriu a porta para eu ser estagiária na prefeitura de Sorocaba, e eu fiz todo o meu programa de estágio na prefeitura, fui a primeira estagiária a ser contratada aqui na Prefeitura de Sorocaba de serviço social e me formei, fui contratada como profissional e sem sair da minha casa e sem me meter numa cidade que eu não conhecia, porque a bênção que Deus tinha para mim era aqui, porque antes de começar o curso eu perguntei ao Senhor se Ele estava comigo, se era esse o propósito esse era o propósito dele para a minha vida, ser assistente social, e eu recebi na palavra a confirmação, eu estava dentro da vontade de Deus, e Deus foi abrindo as circunstâncias e me dando a capacidade criativa, e eu fui contratada depois e trabalhei muitos anos, e hoje eu sou aposentada como assistente social. Glória a Deus por isso. Vamos voltar aqui para Isaac. Abimeleque expulsou ele da terra, aí não deixou ele usar a água que jorrava pelas campinas, que falava lá no livro de Deuteronômio, não deixou ele usar a água,
como ele iria sustentar a sua lavoura. No versículo 17 diz, por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E assim ele foi. No versículo 19, os servos de Isaque cavaram no vale, descobriram um veio d'água, etc, etc. E nós vemos aqui Isaque indo, usando a sua capacidade criativa para desviar-se da seca, desviar-se da perseguição dos homens. E ele semeou, ele teve atitude, ele estava em movimento, ele abria poços, ele semeava no tempo da seca, ele tinha irrigação para sua plantação, porque Deus estava com ele. Nós vemos lá no versículo 14 que os filisteus tampavam o poço. No versículo 17, nós vimos que ele reabriu. No versículo 21, diz assim, então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Isaque mudou-se dali um pouco mais para frente, cavou outro poço, até que ninguém mais impediu Isaque de prosperar. E no versículo 22 diz assim, agora o Senhor nos abriu esse espaço e prosperaremos na terra. O Senhor é conosco, não desista. Nós aprendemos algumas lições aqui com Isaque, nós aprendemos que temendo ao Senhor, sempre nós contamos com a sua provisão, ele sempre trabalha conosco. No livro de Isaías, nós temos essa promessa, que não existe outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Temor ao Senhor, a primeira lição que nós aprendemos com Isaque. Segundo, existem coisas na vida que com a nossa intervenção, elas melhoram ou pioram. E nós temos que trabalhar com esses dados. A gente não pode ficar no mimimi, agora magoei, não faço mais nada, viu? Nós temos que trabalhar. Existem outras coisas que, embora nós façamos algo, nada muda. Isaque viveu essa situação. Ele foi ali cavando poço, ele tentando semear, ele indo para o lugar onde Deus mandou ele ir. As coisas pioraram na vida dele. E embora ele abrisse poço, embora ele tentasse semear, ainda ele não conquistava as pessoas que estavam em volta dele. Nada adiantava. A vida dele continuava difícil, a vida do povo continuava difícil. Isaque lidou com essa situação. Ele nunca desesperou, ele nunca desistiu. E a terceira lição que nós aprendemos com Isaque é não desista no tempo da dificuldade. Não se desespere, não murmure, não julgue as pessoas, não julgue Deus, não reclame, não murmure no tempo da dificuldade, mas permaneça. Isaque desviava da contenda, ele ia um pouquinho mais para lá, ele ia um pouquinho mais para cá, mas a confusão corria atrás dele, porque a inveja das pessoas corria atrás dele, mas ele trabalhou com todas essas circunstâncias, firmado na promessa de Deus, eu vou te fazer prosperar, e ele via a prosperidade de Deus, ele vivia a prosperidade de Deus. Hoje, nós estamos assim, vivendo, lutando, e muitas pessoas estão vivendo e nada resolvendo. O que para você é a situação difícil que você precisa administrar? Pode ser uma enfermidade para a qual você não encontra cura e que te impede de trabalhar. É o tempo da impossibilidade. Talvez essa terra seca que se recusa a produzir sustento para sua casa, para sua família, pode ser um desemprego, uma situação de desemprego, e você bate em diversas portas e você não encontra emprego.
Isaac conviveu com isso. A terra se recusava a produzir fruto, a produzir a recompensa que ele precisava. Talvez você esteja vivendo um tempo, situações diversas que estão impedindo você de trazer sustento para sua casa, mas não desista, porque ouça o que o Senhor fala com você. Deus ainda não deu a última palavra. Isaac persistiu e a bênção de Deus se manifestou e ele encontrou o descanso do Senhor. E ali ele se estabeleceu e produziu e prosperou. A última palavra é de Deus e é em nosso favor. Não saia da situação na hora da dificuldade, porque você não está aguentando o processo. Quem deseja cumprir o propósito precisa aguentar o processo, porque Deus está conosco e não deixa ser insuportável. Em Isaías, nós encontramos essa palavra, porque não se viu, nem com ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu outro Deus, além de ti, além do nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele já fez muitas vezes, ele fez na vida de Abraão, ele fez na vida de Isaac, ele faz na minha vida, ele faz na sua vida, e ele vai fazer hoje outra vez, repita comigo, e ele vai fazer outra vez, e ele vai fazer outra vez, porque ele faz de novo. Testemunho significa faz de novo. No Salmo 16, a Sueli leu hoje, és tu quem garantes o meu destino, é Deus que garante o seu destino. Vamos orar agora, vamos agradecer, porque o Senhor faz de novo. Nós vimos o testemunho de Abraão, nós vimos o testemunho de Isaac, e nós podemos agradecer a Deus, porque testemunho faz de novo, e ele faz na nossa vida, ele faz na minha vida, e ele faz sobre a minha vida e faz sobre todos os nossos familiares. Nós podemos agradecer porque ele dá capacidade criativa para todos os nossos familiares, para o marido, para os filhos, para quem mora junto com você. Se você ainda é solteiro e vive com seus irmãos, com seus pais, Deus dá essa capacidade criativas e oportunidades para nós termos colheita, porque nós temos esse dom de adquirir riquezas que o Senhor nos contemplou, porque nós procuramos andar nos seus caminhos. Vamos lá? Vamos orar, então, para que a nossa família seja próspera, para que nós sejamos prósperos. Porque o Senhor já nos deu capacidade criativa e oportunidades. Vamos orar? Nós vamos agradecer. Venha o que vier nesse mês de setembro, não existe outro Deus além do nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos lá? Su, vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus. A Sueli, ela trabalha com algo que ela gosta muito, 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 que é a sua habilidade criativa com os sons, com a música, e tudo isso é muito prazeroso, não é? O Senhor tem bênção para o trabalho das nossas mãos. Amém. Você ora conosco, então, abençoando Amém. cada pessoa que está aqui nos acompanhando e que está colocando diante de Deus agora. O suprimento que tem entrado para a sua casa tem sido suficiente? Você tem conseguido transbordar? Você tem conseguido ajudar outras pessoas? É assim que Deus nos quer. É nesse ponto que Deus nos quer, transbordando, não só para as suas necessidades, mas para a necessidade do necessitado no dia da sua escassez. Vamos orar, então, agradecendo a Deus, porque nós viveremos esse milagre durante o mês de setembro. Amém. Incrível, incrível. Quanto aprendizado. A gente teve hoje um manual, né, gente? Um manual de como, com passos aí,
para você seguir, para a gente colocar em prática, graças a Deus, porque Ele traz a sua palavra. Veja que a palavra de Deus, ela é uma semente que ela vai nascer. Então, quando você ouve e aceita e recebe, esse fruto vai nascer. E nós estamos aqui justamente recebendo essa palavra, esse manual, né? Essa vida, não é apenas um manual, ela é vida para nós. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Mais uma vez nós louvamos o teu nome por esta manhã, esse dia de domingo, esse início do mês de setembro. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado por esta semana que nós podemos ter esse tempo de agradecer ao Senhor de forma coletiva, colocando os nossos corações unidos em gratidão ao Senhor, porque nós sabemos e cremos que o Senhor é o Deus que trabalha por nós. O Senhor, na verdade, já nos deu, já trabalhou por nós, enviando Jesus na cruz do Calvário. A tua palavra diz que Jesus, ele ficou satisfeito ao ver o seu trabalho. Que Jesus, quando estava sofrendo, ele olhava para a alegria que estava proposta de nos ver, de saber que nós estaríamos salvos, estaríamos seguros, estaríamos no cumprimento de todas as tuas promessas. Muito obrigada, Senhor, por ter nos dado Jesus, porque em Jesus nós temos o cumprimento da tua palavra. Em Jesus nós recebemos essas promessas que o Senhor fez lá para Abraão, para Isaac, temos a herança de Jacó pela fé. Muito obrigada, Senhor, por ter nos incluído nessas promessas e nós hoje podemos desfrutar, como diz a tua palavra, que o Senhor garante o nosso futuro, como diz a tua palavra que foi lida, que foi explanada a respeito de Isaac, este exemplo de um homem que não desistiu, de um homem que ele insistiu, porque ele recebeu uma palavra tua, em obediência, em confiança no Senhor, ele não se desesperou, mas ele insistiu naquilo que o Senhor tinha falado para ele. E nós queremos assim também, não desistir, mas insistir, criar uma resistência para a fome, criar uma resistência para as perseguições, aqueles que nos perseguem, aqueles que se incomodam, aqueles que têm inveja. Nós criamos essa resistência e obedecemos a tua palavra em obediência a ti, porque sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos mandar fazer vai prosperar, tudo aquilo que o Senhor nos dê uma palavra vai prosperar, porque é a tua palavra, porque é o teu agir em nós e na nossa terra. Cada pessoa aqui, Senhor, eu oro para que cada um possa ter essa semente crescendo no seu coração, que cada um crie essa resistência, que cada um durante o mês de setembro se lembre que é necessário sim cavar poços, que é necessário sim fazer movimentos. Na obediência da tua palavra nós precisamos nos movimentar, mas nós já te agradecemos porque temos essa direção, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor diz da terra que foi lida em Deuteronômio, que o Senhor nos dá tudo que está sobre a terra e debaixo da terra, as riquezas, o Senhor nos coloca em riqueza, o Senhor nos criou em riqueza e em abundância. Muito obrigada, Senhor, que toda fome, que toda pobreza, nós expulsamos o espírito de pobreza, de fome, de miséria, que nenhum dos meus irmãos e amigos que estão aqui, que vão ver esse vídeo, tenham a atuação desse espírito de pobreza, mas que nós possamos, como Isaac, a exemplo deste homem, que nós possamos prosperar, que nós possamos nos agarrar à tua palavra, à tua promessa e prosperar e dizer como ele disse, essa é a terra que o Senhor nos deu e irá prosperar. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Jesus, obrigado pelas tuas palavras de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós desejamos a vocês essa força de você cavar poços, de você criar uma resistência. Eu estava pensando, enquanto ele estava falando sobre essa situação de Isaac, que às vezes a gente insiste em situações que não foram Deus, não foram faladas por Deus, não foi na direção de Deus, e a gente fica insistindo naquilo. Então, a primeira coisa é nós termos uma palavra, uma direção clara do propósito de Deus, de como ele nos coloca no propósito dele.
daquilo que ele deseja, porque a Isso, vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós temos uma direção clara, então nós podemos insistir. Nós podemos criar essa resistência, porque a terra vai produzir, a terra que está com fome vai produzir e os inimigos vão cansar. Com a amém, nossa insistência, os inimigos vão desistir. Se amém. é a palavra de Deus, se você está na palavra, se você tem uma palavra, insista. Não desista, porque a terra vai produzir e os seus adversários, aqueles que querem o teu mal, o inferno, ele vai fugir, porque o Senhor é comigo e com você quando nós estamos na palavra dele, quando nós obedecemos. Gente, tempo de obediência. Amém? Amém. Muito obrigada a presença de todos vocês. Eu estou vendo aqui os comentários. A Cida dando testemunho que ela obedeceu, né? A Maria Ivaneide glorificando a Deus. Amém, gente. Sim. Amém. Um ano novo, isso mesmo. Capacitação vem do Senhor, glória a Deus. Ó, gente, amanhã nós estamos de volta no mesmo horário. Eu incentivo você a convidar mais alguém para estar junto com a gente. Envie o link desse vídeo para alguém. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra. Envia para alguém aí e você pode estar colaborando no reino de Deus, né? Levando a palavra de vida. Então, gente, façam um excelente dia. Lembrem de não reclamar, mas agradecer, não murmurar, mas agradecer. E não julgue as pessoas, não julgue ninguém. Amém? Deus abençoe a todos. Gostaria de ler o comentário da Aparecida. Todos os comentários são importantes, mas eu gostaria de ressaltar hoje. Esta passagem da Bíblia me fez entender que em nossa empresa haveria um céu aberto, derramando bênçãos, e eu vivo essa abundância e saímos da escassez. Ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando com você individualmente na sua situação. Não perca isso. Foi isso que Isaac ouviu. Deus falou pessoalmente com ele. E era uma orientação específica. Você fique. Ele não estava mandando todo mundo ir lá para aquela região. Vai para aquela região, porque agora é próspera lá, né? De vez em quando o povo sai correndo atrás de não sei onde tem ouro, tirando, daí vai metade do Brasil, mas metade do estrangeiro, vão tudo para lá, não é? Não. Deus tem para você, no seu lugar, para você florescer no meio da crise e abençoar quem está em volta. Com a empresa, abençoa funcionários, famílias de funcionários, abençoa toda uma comunidade, não é? Onde Deus deseja fazer você florescer. Agradeça a Deus por esse lugar de bênção. Até amanhã estaremos aqui com a Mônica, agradecendo a Deus pela saúde. Não perca, esteja conosco amanhã às 8h08. A gente precisa lembrar, né, que a bênção, ela está conosco. Deus abençoa a terra por causa de nós. Então, Tá? se ele fala, fique aqui, mesmo sendo um lugar escasso, daqui a pouco vai começar a produzir, vai começar a brotar, porque a bênção está em você, né? Está em mim É e em lindo você. demais Então, esse gente, ver. faça um excelente dia. É muito lindo, né? E a gente se encontra amanhã. Pega essa palavra aí para você, essa chave e pobreza e aos inimigos. Amém, gente? Amém. Até amanhã, então.